O Sporting queria o jogador, o Napoli queria o jogador, e a verdade é, gente, que o Flamengo conseguiu cobrir clubes europeus. O palmeirense também tem que discutir isso. A questão é o quão o Flamengo está sendo assertivo no mercado. E isso me preocupa. Os clubes do Brasil, a gente sabe que Palmeiras e Flamengo têm uma capacidade financeira que é difícil de você alcançar. O Flamengo tá lá contratando cara de 100 milhões, ninguém aguenta isso. Então, o caminho é difícil, mas é bom que a corda fique esticada, o jogador fica concentrado o tempo inteiro. Eu confio demais nesse grupo de jogadores do Atlético quando é jogo assim, grande. Nação, e tem palmeirense aí elogiando bastante o nosso Mengão, porém está bastante preocupado também porque o Palmeiras não faz esses tipos de investimentos quando se trata de contratações. E temos aqui, Nação, o pessoal lá da mídia mineira, cara, e tem gente aí preocupado com o Flamengo, pedindo até fair play financeiro porque ele acha que o Flamengo está gastando muito. Vamos acompanhar aí, Nação. E pra fechar, Nação, temos aí a mídia mineira falando sobre o Flamengo e Atlético Mineiro. Tá muito legal o vídeo, acompanha até o final e deixa o seu comentário. O link abaixo na descrição é de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Esse vídeo aqui é basicamente sobre Palmeiras e Flamengo e o mercado da bola que estava agitado hoje. E fato é, Palmeiras e Flamengo são protagonistas no futebol brasileiro juntos há basicamente 10 anos, né? Um título ganha um, aí o outro time vai e ganha o mesmo título no ano seguinte, aí volta para um. Aí no meio disso tivemos uma boa fase do Atlético, do próprio Botafogo, mas enfim, Palmeiras e Flamengo estão até aí. E o Flamengo acaba de fazer a maior contratação da sua história, né? Mais ou menos 22 milhões de euros aí por Samuel Lino do Atlético de Madrid. Que baita contratação, velho. Que baita contratação. Foi considerado o melhor jogador da equipe na temporada passada e era um jogador ainda preterido na Europa. Tá? O Sporting queria o jogador, o Napoli queria o jogador e a verdade é, gente, que o Flamengo conseguiu cobrir clubes europeus. O palmeirense também tem que discutir isso. Tá? Porque o Palmeiras também tem condição de mercado. O Palmeiras também consegue ir pro jogo. Haja visto que investiu no Vitor Roque, por exemplo, no próprio Sousa, né? A questão é o quão o Flamengo tá sendo assertivo no mercado. E isso me preocupa e tem nome e sobrenome, nós vamos contar essa história aqui pra vocês, tá? Mas o Flamengo faz uma baita contratação, na minha opinião. Cara, excelente, excelente. Jogador de nível Europa, ainda com condições de jogar no futebol europeu. E um clube brasileiro, no caso o Flamengo, foi lá e desbancou, né? É algo que o palmeirense também tem que entender. De verdade, o Palmeiras tem que ficar mais ligado através da figura do seu diretor de futebol, Anderson Barros, nesse mercado. Cara, estou falando pra vocês. Repito aqui algo que eu venho falando em todos os vídeos. A gente tá perdendo jogadores importantes, Estevão, Paulinho e Richard Rios. E cadê as reposições? Enquanto jogadores como Emerson Royal, que a gente falava até agora há pouco, e outros, Danilo, vão pintando no Botafogo, vão pintando no Flamengo. O nosso diretor de futebol tem que estar atento e com 2 pés no peito para trazer jogador, porque o Palmeiras tem investimento, o Palmeiras tem condições de trazer esses jogadores que o Flamengo está trazendo. Tá? Tem condição de trazer. Ah, mas precisa ver o balanço econômico, financeiro. O Palmeiras tem grana, velho, e precisa cumprir os objetivos desportivos. Essa é a parada. A gente não pode dormir no mercado desse jeito. O time é bom? É bom, mas se enfraqueceu, gente. O papo é esse, se enfraqueceu do primeiro semestre para agora. Nós perdemos jogadores, tivemos a reposição de o Sousa. Vocês acham que tá normal? Enquanto o Flamengo se reforçando desse jeito, não é um vídeo corneteiro, vocês sabem que não é isso. Mas nós estamos perdendo no mercado, tá? Só que eu não quero que perca na bola, beleza? Agora falando de reforços do lado celeste, o Leonardo Jardim ele foi muito claro após a derrota com o Ceará que o Cruzeiro vai trabalhar com o que tem, que um reforço pontual ou outro é possível, mas que não há, né, um aporte como esses times que estão brigando pelo título do brasileiro provavelmente terão ou já estão tendo, como o Flamengo que ele citou. Os clubes do Brasil, a gente sabe que Palmeiras e Flamengo têm uma capacidade financeira que é difícil de você alcançar. Corinthians passa por uma grande dificuldade, apesar de ser uma grande força de captação financeira, mas também tem gastos incríveis. Lá tem um oceano que é derramado lá de maneira errada, uma dívida gigante que eles não conseguem equacionar de maneira nenhuma, então não conseguem competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Na verdade, nenhum time no Brasil consegue competir. Então o Pedrinho, quando ele fecha essas janelas, igual foi o ano passado, por exemplo, que ele derramou um caminhão de dinheiro, trouxe jogadores, muitos deram certo e outros ainda estão naquela fase ainda de poder se adequar ao estilo de jogo do Cruzeiro.
Então é necessário que o Cruzeiro possa observar bem essas posições. Mas as contratações, elas têm que ser pontuais e não pode ser caminhão de dinheiro derramado, não. Daqui a um ano e meio, eu acho que o time do Cruzeiro vai ser aquele time, ó, espetacular. Por enquanto, um time competitivo que vai lutar na parte de cima da tabela e quem sabe faturar a Copa do Brasil, se Deus quiser. Agora, Hugão, enquanto continuar essa diferença de valores dos clubes, não tem condição. Porque por mais que o Cruzeiro faça, que o Atlético faça, né, que estão aí numa fase intermediária de faturamento, o Flamengo está lá contratando cara de 100 milhões, ninguém aguenta isso. Então tem que ter um fair play no Brasil aí, que os pequenos somem e os outros também não vão ter condição. O fair play é ótimo para Flamengo e Palmeiras, porque eles têm as contas equilibradas, Toledo. O fair play, quem tem que vigiar é Cruzeiro e Atlético, que estão com muita conta para pagar e estão gastando. Não, cara, não deixar o Flamengo fazer as contratações que faz, para não ficar tão diferente de vocês. Isso tem que segurar. Discordo. O cara compra por 100, 200 milhões e você não pode. Eu tenho um pensamento meio complicado sobre isso. Com o tempo a gente destrincha isso melhor. O Atlético gosta, né, Gilbert? Quando é difícil, o Galo vai lá e conquista, né? O problema é que na Copa do Brasil o Galo já teve eliminações aí para Juventudes, para Criciúmos, Afogados da Engazeira, para Afogados da Engazeira. Meu Deus. E quando bateu o campeão em 2014 era Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e aí a final que foi o jogo mais fácil e assim vai sucessivamente. Como foi também em 2021, a final foi o jogo mais fácil contra o Atlético Paranaense e tivemos ali o 4 bilocado aqui em Belo Horizonte. Então, Gilbert, não pode ser fácil para o Atlético, o caminho é difícil, mas é bom que a corda fique esticada, o jogador fica concentrado o tempo inteiro. Eu confio demais nesse grupo de jogadores do Atlético quando é jogo assim, grande, quando é jogo... Você viu tanto que o Gabriel Menino, que não estava jogando nada, jogou contra o Flamengo? Pois é, não, foi um dos melhores em campo. Se não tivesse sido substituído de cara no segundo tempo, ele concorreria a estrela do jogo facilmente. Jogou muita bola. Ele entrou meio que como um ala, né, pelo lado direito e jogou muita bola, muita bola. Talvez o Cuca encontrando também um posicionamento pro Gabriel Menino, para ele ser importante também nesse elenco atleticano. E confia até no Rony, viu, Gilbert? O quê? Confia até no Rony. Já confia. Sabe o que acontece? Não é só. É porque é o seguinte, você desce a lenha no cara no dia que ele erra um gol que, porra, minha avó, depois do derrame na cadeira de roda, ela não perderia. Não dá pra passar pano num lance daquele, né, bacana? Não dá. Só que ele é um cara que tá ali criando as jogadas e fazendo as jogadas acontecerem. Então eu confio que nesse jogo ele vai aprender com o erro dele. Tá aí Nação, a mídia mineira, o pessoal da 98 Live, finalizando aí nosso vídeo aí. O pessoal ficou na bronca com o Rony, né? Porque o Rony perdeu aquele gol lá pelo Campeonato Brasileiro. Cara, muita gente reclamando como se fosse o último lance da partida. Tinha muito jogo pela frente. O Flamengo tinha condições tranquilas de se encontrar no jogo e virar o jogo, virar o placar. O pessoal parece que não pensa direito, né? Parecendo que foi o último lance da partida. Uma brincadeira, a mídia mineira, os torcedores do Atlético Mineiro. Nação e o amigo ali, torcedor do América Mineiro, pedindo fair play financeiro. Cara, será que eles não percebem? O próprio torcedor do Atlético Mineiro chamou ele a atenção ali que o fair play financeiro vai ser bom para o Palmeiras e para o Flamengo, que são os dois times que estão organizados aqui financeiramente. São times que estão trabalhando certo. Será que ele não percebe que o fair play financeiro é pior para o Atlético Mineiro, para o Internacional, para o Santos, para o Corinthians, para o Grêmio, vários clubes aí que estão atrapalhados, cara, que estão devendo, ficam contratando e vai perder pontos em campeonato, vão ser punidos, vão ser proibidos de fazer contratações se realmente tiver o fair play financeiro, como tem na Europa, por exemplo. Muita gente querendo o fair play financeiro, achando que vai complicar o Flamengo, que vai dar uma freada nas contratações do Flamengo. Caramba, Nação, me desculpa aí a palavra, mas o pessoal tá meio perdido aí no assunto, perdido no que se trata o fair play financeiro. O fair play financeiro não é uma questão para os times que estão investindo muito, não é essa a questão. O fair play financeiro é para aqueles que trabalham de forma errada, aqueles que fazem, desculpe a palavra aí, mas fazem sacanagem com os outros clubes. Como é que você contrata um exemplo? O Corinthians pegou o jogador do Cuiabá e não pagou. O Cuiabá desceu para a segunda divisão e o Corinthians ficou na primeira divisão. Qual é a lógica disso? Isso não tem que ter o fair play financeiro. O Corinthians comprou do Cuiabá. Se ele não pagar, ele perde pontos no Campeonato Brasileiro. Sei lá, 6, 10 pontos, não sei.
Até, se possível, descer para a segunda divisão. Aí vai aprender como é que se deve trabalhar, como é que se deve andar na linha, né? Podemos dizer assim. E assim, aos poucos, o futebol brasileiro, no caso, né? Se tiver o fair play financeiro, vai se organizando. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, Nação. É muito importante aqui para o nosso canal. muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. E saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.